está na ligação do candidato Bruno Reis do Democratas. Deixa eu dar bom dia, Ana Paula, 7h20 em ponto. Ana Paula, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao programa Acorda para a Vida da Rádio Excelsior. Bom dia, meu amigo. É uma alegria estar aqui falando com você e obrigada pela oportunidade de estar nesse programa para todos nós. Ok, candidata Ana Paula, o áudio não está muito, né, muito bom. Se tivesse como ficar num lugar aí, talvez sem movimentação, para a gente tentar ter uma qualidade melhor. Mas eu vou começar perguntando, candidata, a importância, né, de um vice-prefeito para uma cidade como Salvador. Antigamente, né, o vice, o prefeito, o governador, o presidente da República não tinha tanta importância, não tinha tanta participação nas gestões. E isso mudou ao longo dos anos, felizmente, e o vice agora tem uma importância muito grande, não só no período da campanha eleitoral, mas também na gestão dos eleitos. Queria saber qual a contribuição que a Ana Paula espera dar para a cidade de Salvador como vice-prefeita. É verdade, meu amigo. É de fundamental importância a participação do vice-prefeito. Isso eu falo por conhecimento de causa, porque nos últimos 4 anos eu fui chefe de gabinete do vice-prefeito Bruno Reis. E a gente pode ajudar o prefeito Assemineto a conduzir programas importantíssimos e faz com que um seja num lugar da cidade, outro seja no outro, pensando projetos e programas. Então eu entendo que com o meu conhecimento de cidade, com a minha formação, com a minha humanidade, eu posso ajudar absolutamente Bruno a fazer uma gestão de referência para o Brasil, cuidando das pessoas, olhando cada problema, olhando cada dificuldade, indo a cada bairro. E assim, pode ter certeza que a população de Salvador saberá reconhecer esse trabalho do prefeito e terá a oportunidade de ter uma gestão de continuidade, de um Salvador que não pode parar. Se Neto, por exemplo, construir um hospital, nós vamos trazer uma maternidade. Nós conhecemos os problemas da cidade e nós já temos perspectivas de solução, porque temos trabalhado nos últimos 8 anos. Então eu vou contribuir absolutamente como já venham fazendo. Por exemplo, eu era chefe de gabinete do vice-prefeito, quando eu recebi de Assemineto a missão de ajudar na colocação da unidade de saúde da família no Arraial do Retiro. Estava tendo um problema na localidade, foi o Ministério Público, a Defensoria, consegui levar para lá essa unidade de saúde, mesmo sem estar na saúde. Isso é que o vice-prefeito faz, conhece toda a questão da cidade e ajuda a resolver. Bom, são 7h22, e dentro dessas propostas, né, de resolutivas dentro da cidade de Salvador, eu queria saber de Ana Paula Matos, que já foi também secretária de Educação do município, né, e passou por diversas secretarias, né, diversos cargos aí durante a gestão Assemineto. Eu queria saber de Ana Paula, a educação, Ana Paula, que você conhece bastante, né, o que é que pode ser feito para melhorar? Conheço sim, quando eu cheguei na prefeitura foi em junho de 2013. Nós tínhamos 1.000 salas de aula sem professores, as escolas destruídas, os servidores em trabalho precário, sem receber alimentação, vale transporte, sem receber salário, isso eram terceirizados. A gente conseguiu convocar mais de 1.000 professores e coordenadores pedagógicos, fui ao Ministério Público, fiz audiência pública, a gente conseguiu fazer um plano de carreira referência nacional. Para quem não sabe, nossos professores têm 30% do seu tempo para preparar a sua aula, isso melhora a qualidade. Conseguimos criar programas importantes, como o Agente da Educação, que verifica as questões, porque a criança está faltando aula, conversa com os pais, faz palestras, vai de casa em casa. Conseguimos diminuir a distorção ano sério, para que as crianças estudem no momento correto, tenham aprendizado, tenham a base. E a gente foi avançando. Avançamos na educação integral, com mais educação, depois nos próprios subúrbios 360, nas escolabs. Estou falando isso tudo para te dizer que a gente vai contribuir absolutamente, identificando cada problema. O principal deles é garantir a universalização da pré-escola, da creche, para crianças de 0 a 3 anos. Já conseguimos de 4 e 5. Quando a gente chegou, nós tínhamos 17.000 alunos em salas de aula de 4 e 5 anos, nas vagas de creche pré-escola. Hoje nós somos a primeira capital do país, na verdade a primeira cidade do país, dados do PNAD, com 98,8% dos alunos em sala de aula. Nós conseguimos sair de 17.000 para 51.000 vagas, ou seja, em 8 anos nós temos 3 vezes mais vagas do que tínhamos quando a gente chegou. Só para vocês terem como exemplo, na gerência regional de Cajazeiras eram 4 CMEIs, 4 creches, hoje são 12. Então a gente fez isso na cidade inteira. Então no que depender da gente, a gente vai investir na valorização do servidor, no acesso integral e irrestrito à educação, quer seja criando novas creches, novas escolas, ampliando para a escola o primeiro passo, garantindo que todas as crianças possam estudar, e fortalecendo a educação integral com as 5 refeições.
Vamos investir também em centros de educação profissionalizante, na educação de jovens e adultos, no EJA 1, no EJA 2, para que junto com o Sistema S, esse jovem, além de receber a sua diplominha de graduação, além dele conseguir avançar na nossa educação, ele possa também ter uma educação profissionalizante. Cada um que tem o seu talento vai ser aproveitado. Ele vai poder, ao mesmo tempo, já que ele é um jovem adulto, que ele estuda, ele vai poder ter condições de trabalhar e prover a sua família. Então, a gente está investindo absolutamente na educação, pensando na base, garantindo que as crianças menores possam estudar enquanto suas mães trabalham, bem alimentados, pensando no servidor, continuando a ampliação da nossa rede escolar, continuando, inclusive, a valorização da comunidade. Se tiver algum bairro que não der para de imediato implementar essa escola, esse CMEI, por questões geográficas, nós vamos ampliar o pé na escola, que é aquela compra que a gente faz de vagas nas escolas particulares. Então, a gente está investindo na educação, na base e na garantia da formação de cada criança. Ok, 7h25, a gente conversa com a candidata vice-prefeita aí de Salvador, Ana Paula Matos, ela é do PDT e integra aí a chapa do candidato Bruno Reis. Armando Mariani, bom dia. Bom dia mais uma vez, Almir. Pedi ao meu amigo Ivan para me dar um retorno melhor aqui, está muito baixo aqui comigo, Ivan. Ana Paula, prazer em falar com você aqui no Acorda para a Vida, a Rádio Excelsior da Bahia. Como gestora, você foi aprovada em todas as secretarias que passou, aprovada e requisitada, foi tão requisitada que passou por várias secretarias. Mas agora você está entrando no chamado campo político, ou seja, correr atrás do voto também para o seu candidato, no caso do Bruno Reis. Como é que você montou, politicamente falando, a sua estratégia para ajudar o Bruno a chegar lá? Eu fui conhecida e respeitada por ser uma pessoa que trabalha, uma pessoa de muita força e muito sensível. E porque as pessoas, quando me escutavam falando, elas sentiam verdade. Então, eu estou trabalhando essa nova forma de fazer política, falar menos de política, mas muito mais de propósito, muito mais de pessoas, muito mais de futuro mesmo. E mostrando a cada pessoa que eu tenho a oportunidade de conversar, quem era Salvador, quais eram os seus problemas, onde ela chegou, e sendo muito clara, dizendo a todos que os problemas não foram resolvidos em sua totalidade, que a gente precisa trabalhar junto. Para você ter uma ideia, no lugar que eu vou, eu não peço o voto. O que eu peço às pessoas é que elas leiam o nosso plano de governo, que elas acessem as redes sociais de Bruno, que elas assistam o nosso programa eleitoral, que ela reflita sobre a cidade, sobre quem somos nós. E se elas de fato tiverem consciência, elas concordarem com o nosso sentimento de que estamos preparados, que estamos motivados, capacitados, aí sim, mais do que eu voto, eu peço que elas nos deem as mãos, que elas sejam protagonistas nesse processo de escolha do seu prefeito. E eu tenho feito isso falando às pessoas. Eu tenho ido falar em cada comunidade, falando às mulheres. Eu tenho ido, por exemplo, como eu fiz sábado, numa garagem na Liberdade, aonde me chamam, onde tem respeito, onde tem escuta, eu estou lá. Então, eu estou ajudando sendo quem eu sou, sendo uma pessoa que tem ideologia, uma pessoa que ama o ser humano, uma pessoa correta, que entende que as pessoas de bem precisam ocupar os espaços públicos, que entende que a política, ela é a vida, ela é a essência, ela é a origem. Eu realmente, apesar de ter uma filiação partidária, de respeitar e admirar o meu partido, que eu não escolhi à toa, escolhi por ser um partido dos trabalhadores, e respeito os trabalhadores das causas sociais, que é o PDT, que é um partido, inclusive, que implantou no país a educação em tempo integral, ainda na época de Brizola, com Darcy Ribeiro. Então, eu tenho essa característica de entender que política e vida, elas se confundem, porque as pessoas, elas são seres políticos, são seres influenciadores, e eu ajudo com a verdade, sendo que eu sou, mostrando que eu estou preparada e motivada, que eu estou aqui para escutar as pessoas e fazer de Salvador um lugar melhor para morar. Agora, Ana Paula, a gente sabe, os números são do Tribunal Superior Eleitoral, que Salvador tem um maior contingente feminino de eleitoras. Você montou algum esquema para se aproximar desse eleitorado tão significativo que pode decidir numa eleição, Ana Paula? É verdade, Salvador tem 209 mil mulheres eleitoras a mais do que homens. Inclusive tem também 311 mil idosos. O que a gente tem feito é se aproximar dessas mulheres. Eu estou junto com a esposa de Bruno, Rebeca, e um grupo de mulheres voluntárias, inclusive a noiva do próprio prefeito, indo nas comunidades, ouvindo as pessoas e falando para elas. O que eu tenho feito é falar às pessoas, é dizer a elas tudo que foi feito, tudo que nós estamos dispostos a fazer, preparados. E a escuta, ela é muito sensível, porque quando a gente diz, eu vou fazer uma maternidade, e a gente já entregou um hospital, a gente tem, além de conhecimento de causa, tem credibilidade. Quando a gente diz que vai fazer uma UPA em Cajazeiras, e já saiu de 1 para 10,
em toda a cidade, as pessoas respeitam. Quando a gente fala que vai entregar um centro de reabilitação, um centro especializado para pessoas com deficiência em Cajazeiras, todo mundo respeita, porque nós entregamos, e eu estava lá no subúrbio 360. Então, eu tenho feito isso, a palavra, na verdade, é criado uma força-tarefa, pessoas que se uniram, para você ter uma ideia, você tem a irmã de uma que tirou férias, a da outra que vai de noite, a gente se uniu, porque as mulheres são isso, elas são união, elas são força, e você pode ter certeza, meu amigo, que eu respeito tanto, Mariane, que isso tem sido de uma lindeza, de uma sensibilidade, eu tenho aprendido tanto. Eu vou na comunidade, uma mãe fala comigo assim quando acaba, olha, eu confiei em você, mas eu vou te exigir, eu vou te cobrar quando você estiver lá, que você de fato cuide dos jovens, que você não permita que essa violência, que às vezes chega nas comunidades e desrespeito, que você cuide das pessoas que estão em uso abusivo de drogas, que você cuide da educação, que você cuide da oportunidade de a gente ter famílias mais estruturadas. E eu estou dando a elas o meu comprometimento, o meu compromisso, que é tudo que eu tenho, que é a minha motivação de ser uma pessoa melhor, de fazer o bem, de falar sobre o bem. Bom, 7h31. Ana Paula, você falou aí dos jovens, né? Infelizmente, a droga, ela é presente em boa parte da sociedade, não acontece só na Bahia, em Salvador, mas em todos os lugares do mundo, e é um grande desafio para a sociedade e para os governos, cada vez mais, né, tentar erradicar aí o consumo, o vício, né, entre os jovens. O que será feito, né, por você, Ana Paula, e pelo próprio Bruno, né, já que vocês vão trabalhar juntos, com relação a essa população de rua, que cada vez, né, a gente verifica que vem aumentando nas grandes metrópoles. O que será feito para tentar retirar ao máximo essas pessoas da rua e também dar dignidade para elas viverem, né, o seu dia a dia? Verdade, meu amigo Almir, você já fez a conexão entre as coisas, porque você conhece uma das principais causas das pessoas estarem na rua, que é o uso abusivo de substâncias psicoativas. Nós estamos criando um plano municipal de combate às drogas. Quando eu ainda era secretária, na segunda-feira antes do Carnaval, eu assinei e entreguei 210 vagas para cuidar dessas pessoas em situação de rua em uso de drogas. E isso já deu resultado. Queria dizer a vocês de público que um dia eu estava de sábado pela manhã no estacionamento de São Raimundo entregando quentinhas, e uma jovem, uma menina de 21 anos chamada Carol, me procurou e pediu acolhimento. Ela foi acolhida nas nossas unidades de tratamento lá em Ipitanga, posso falar agora porque ela já não está mais na unidade, e eu cheguei lá 3 semanas depois, ela me deu um abraço e me contou, Ana, você não tem ideia, eu estava desde os 14 anos na rua, a minha família acabou que me permitiu fugir de casa, depois não conseguiu me trazer de volta. Eu me envolvi com um namorado, usei as drogas e eu passei 7 anos na rua. Sofri tudo que não vou nem repetir aqui, porque é muita dor. Sofri as coisas mais difíceis. E hoje vocês me deram as mãos. Não é fácil, às vezes eu quero desistir. A assistente social, a psicóloga me abraça, me dá um apoio, me dá uma motivação. Então, por causa de Carol, por causa dessas histórias que a gente conhece no dia a dia, que nós estamos criando um plano municipal de combate às drogas, vamos investir absolutamente em unidades, em profissionais, em uma estrutura para evitar que as pessoas entrem numa situação como essa e se entrarem, que a gente tenha como ajudá-las. E nisso, a população em situação de rua, além desse acolhimento, do hotel social, da oportunidade de lidar com essas questões tão íntimas e tão pessoais, mas objetivas, como um vício, por exemplo, elas vão ter também um plano específico de capacitação para essa população, para que elas possam, ao mesmo tempo que estão reconstruindo a autonomia social, a reconstrução dos seus vínculos com a família, com a sociedade, possam também se preparar e conseguir o próprio emprego, a própria renda, sustentarem a própria família. Nós hoje não temos limite na entrega do aluguel social e não vamos ter. Quem estiver preparado para sair da rua vai ter a sua própria casa, vai ter a sua própria estrutura e, sobretudo, essa qualificação. E isso, meu amigo Almir, não é promessa, já começou ainda na minha gestão esse ano. Em janeiro, nós capacitamos e colocamos em vagas de emprego 35 pessoas que saíram das ruas. O projeto acabou parando por causa da pandemia, mas vai voltar. E é por isso que a gente tem um plano específico de combate às drogas e uma estrutura específica para a população em situação de rua. Ok, 7h34, Armando Mariani. Ana Paula, naturalmente eu gosto de falar sempre, porque a gente às vezes toma decisões contrariando a família. Você não vai meter político, no seu caso, que é uma gestora de mão cheia, como diz no popular. É uma gestora de mão cheia, atuando em várias áreas, agora entrando na política. Qual foi a reação da sua família quando o senhor me pintou aí para
ser candidata a vice-prefeito do Bruno? Primeiro foi de surpresa, porque a minha família nunca esperou, nunca imaginou. Eu estava, inclusive, ontem almoçando com meus tios e minha tia fazia esse depoimento. Mas a minha família acompanhou meus últimos 8 anos, a minha dedicação à cidade. Quantas noites eu passei trabalhando, negociando um plano de carreira, cuidando da eleição do Conselho Tutelar, acolhendo famílias na chuva. Então a minha família, aos poucos, foi percebendo do reconhecimento da população ao meu trabalho. E a minha família sempre foi dedicada às causas sociais. Já tive a oportunidade de te contar, meu amigo, que aos 9 anos de idade, na igreja do bairro do Chiep, meu pai é médico, ele atendia uma comunidade carente da região vizinha, porque o Chiep é um bairro de classe média. E a gente, quando atendia essa comunidade, ali eu aprendi, vendo famílias chorando pela oportunidade de ter um médico, de ter uma palavra de carinho, como é importante, como é bom cuidar dos outros. Isso foi crescendo num grupo de jovens, no meu trabalho social. Então a minha família me ensinou que quem não serve, não vive para servir, não serve para viver. A minha mãe é professora. Minha mãe se aposentou na rede estadual de educação, trabalhando com pessoas com deficiência, sendo gestora escolar, foi professora também da rede privada. Quando ela se aposentou da estadual, ela fez o concurso da municipal. Chegou a entrar, mas por questão de saúde, ela pediu exoneração com 2 anos. E era a grande dor dela, porque ela via, e ela me contou uma vez a história de um menino no subúrbio de Salvador que quebrou a escola toda, ele tinha 12 anos. Quando foram conversar com ele, quando foram acolher, simplesmente foi uma explosão de revolta, porque ele estava sendo abusado em casa, ele estava passando fome em casa. E naquele momento ela me pediu que quando eu pudesse, eu ajudasse essa cidade. E o tempo passou. Eu sou concursado da Petrobras, eu estava trabalhando com a educação em todo o Brasil. Quando eu recebi o convite, eu te confesso que no início eu refleti. Poxa, será que vale a pena? É quando eu estava no carro, sentada, no Engenho Velho de Brotas, onde era a antiga sede, debaixo de uma árvore, orando a Deus para me orientar nessa decisão, eu me lembrei da minha mãe, de um almoço, a gente conversando, ela tão sentida com esses alunos. E a partir dali, eu aceitei esse convite. Então, quando surgiu, a partir da imprensa, pessoas como vocês, que são respeitadas, que reconheciam o meu trabalho como gestora, e dos líderes comunitários do povo, os meus pais me apoiaram, o meu marido, a minha irmã, o meu irmão, a minha família. Então, eu sou grata a Deus pela família maravilhosa que eu tenho, pelas oportunidades que eu tive de estudar e de trabalhar. E eu preciso retribuir a Deus, honrando tudo isso, sendo a melhor pessoa que eu puder, a melhor gestora para essa cidade. 7h37. Geração de emprego, Ana Paula, um dos grandes desafios de todas as grandes cidades. Em Salvador tem muita dificuldade, porque não tem indústrias, né? A gente vive do comércio, do serviço e do turismo. O que fazer para gerar emprego para a nossa população? É verdade, e nesse momento de pandemia e com a perspectiva de no pós-pandemia, isso ainda vai ser mais difícil. A gente tem buscado criar estratégias de fortalecimento de um ambiente de negócio, de criação de novas indústrias, como a indústria cultural, a indústria do cinema. Estamos com toda uma estrutura tributária para atrair startups, que são empresas de novos negócios que estão sendo criadas, para que com novos negócios você tenha novos empregos. Estamos criando no Caminho da Fé toda uma rede do turismo religioso, porque eu não sei se vocês sabem, nós tivemos 3 santos em Salvador. Sim, Independente sim. da religião dos ouvintes, isso é um fato histórico. Por aqui passou Maria Teresa de Calcutá, por aqui é daqui Irmã Dulce, por aqui passou também o nosso Papa João Paulo II. Então está sendo criada do comércio até a Colina Sagrada, toda uma estrutura do turismo religioso. Estamos trazendo para cá também, inclusive, a perspectiva de um turismo médico. Estamos com vários hospitais dobrando sua capacidade, inclusive o Aliança, estamos em construção do Mater Dei, e só a isso vão ser gerados 5 mil empregos diretos. Isso é iniciativa privada, mas a gente está dando todas as condições para que esse ambiente possa ser propício. Mas estamos também investindo na qualificação profissional, no microcrédito, na identificação de talentos, para que em cada bairro, em cada comunidade, a gente não só tenha um emprego, mas tenha a possibilidade de criação da renda, de cada pessoa conseguir a própria renda. E isso também começamos durante a pandemia, quando eu tive a oportunidade de inaugurar o restaurante popular de Pau da Lima. E nessa inauguração, nós, além de ter a comida aquilo a R$1, nós colocamos espaços de qualificação profissional, por exemplo, formação em pizzaiolo, em doceiro, para que, e lá dentro, junto com a formação, a gente colocou o Sebrae, colocamos o microcrédito para que a pessoa tenha o talento, tenha a formação profissional para aprimorar o seu talento, crie o seu negócio, tenha o crédito mais barato. E no futuro, inclusive, com a entrega de um kit. Se a pessoa sabe fazer pizza, um carrinho de pizza.
e assim vai. Isso eu tive a oportunidade de começar. A pandemia não permitiu que os cursos presenciais começassem ainda, mas eu soube que vai ter inauguração agora, no dia 9. Imagino que essa data seja mantida, mas se não for, nosso compromisso é, por um lado, a criação de um ambiente de negócio, a atração de novas empresas, e, por outro, a gente conseguir capacitar, formar e incentivar o empreendedorismo social e o empreendedorismo comunitário. Mariane. Ana Paula, você como gestora, você naturalmente tinha liberdade para colocar as suas ideias, os seus projetos em prática. Agora, você faz o fazia para ver o que é que estão fazendo. Como é que vai? Você vai fiscalizar? O Bruno já conversou com ele sobre isso? Como é que vai ser? A gente não conversou ainda sobre quais são as peças, como vai ser, porque a gente precisa primeiro que a cidade determine como vai ser essa escolha, que de fato nos escolha como prefeito e vice, que eu acredito absolutamente nisso. Mas eu sou amiga de Bruno há 23 anos, nós somos colegas de faculdade, nós nos identificamos por um trabalho social, que eu já tinha esse grupo de jovens da minha família, e Bruno veio nesse trabalho, se agregou a gente. Por exemplo, outro dia a gente estava no Buraco da Gia, pra vocês terem uma ideia, entregando uma praça. Quando a gente passou, o Bruno fez: Ana, vamos entrar aqui. Era uma instituição. Você lembra que a gente fez uma campanha de nota fiscal e a gente conseguiu ajudar a construção desse prédio? Nós éramos mal saídos da adolescência, iniciando a faculdade, isso era 97, e nós já estávamos ajudando a construir um prédio, uma instituição social que a gente viu lá no Buraco da Gia. Muitos dos nossos ouvintes talvez nunca tenham ido no Buraco da Gia. Então, o Bruno é uma pessoa com quem eu falo no olhar, é uma pessoa que confia absolutamente em mim. Bruno não me pergunta o porquê, ele confia, ele sabe do meu propósito. Eu fui chefe de gabinete dele nesses últimos 4 anos. Eu era secretária de prefeituras bairros e chefe de gabinete, presidente da Previdência e chefe de gabinete. Eu era a promoção social e chefe de gabinete. Inclusive, o meu salário eu ganhava como chefe de gabinete, os outros eu trabalhava acumulando, trabalhando lá também. E Bruno, onde eu estive, ele soube me escutar, ouvir as minhas explicações, os meus porquês, mesmo se ele não me perguntava, eu dizia, porque eu sou uma pessoa muito clara e muito objetiva, e Bruno sempre confiou. É óbvio que se em algum momento a gente divergir, ele é o prefeito, ele foi escolhido, a decisão final vai ser dele. Mas nós temos feito uma dupla tão linda, tanto tempo, e a cidade sabe, porque em 2015, naquelas chuvas, Bruno era o secretário e eu era a sub, e juntos nós criamos o Morar Melhor, juntos nós criamos o Primeiro Passo, juntos nós subimos cada morro, nós descemos cada viela, nós somos em cada cantinho da cidade. Então você pode ter certeza, Ana Paula vai saber respeitar as autoridades, vai saber respeitar os secretários, mas amiga de vocês aqui, sempre foi uma líder entre os colegas, porque todo mundo admira quem trabalha, todo mundo admira quem é humilde, quem é simples. Então, com o meu jeitinho, com minha tranquilidade, com a minha calma, eu vou saber pedir licença, eu vou saber escutar, eu vou saber sugerir, e a cidade vai ganhar muito. Como foi Bruno e Neto e Bruno, vai ser Bruno e Ana. E a gente ainda vai ter a sorte de ter um conselheiro, um amigo, que é o prefeito, que pode nos orientar quando for necessário. Mas a decisão é de Bruno, a gestão é de Bruno. Mas vocês vão votar, quem por algum motivo votar em Bruno vai levar a Ana de presente. E Ana é apaixonada por essa cidade, é uma pessoa que é vocacionada, que acredita de fato que a cada dia, um passinho de cada vez, a gente pode ter uma cidade melhor. Referência para o Brasil e para o mundo. Ana Paula Matos, com relação às pesquisas, né? As pesquisas apontam aí a sua chapa com Bruno Reis aí liderando em todos os cenários e nos mais favoráveis aponta aí até um vencer no primeiro turno, né? Eu queria saber de você até que ponto isso dá conforto a vocês ou dá mais responsabilidade para tentar, né, ganhar a eleição realmente no primeiro turno. Meu amigo, você foi preciso. Isso nos dá mais responsabilidade, porque isso mostra que a confiança das pessoas, cada vez mais, ela está aumentando. E quando você tem a confiança, você tem por obrigação corresponder. Então eu tenho uma certeza que a nossa grande luta, que a nossa grande batalha, ela começa de fato no dia 1º de janeiro de 2021, quando nós vamos ter que mostrar a cada mulher que nos escutou, a cada jovem que confiou na gente, a cada pessoa com deficiência, a cada idoso, a cada profissional em sonho de um emprego, a cada empreendedor buscando sua reconstrução,
que nós estamos aqui para servi-los, para trabalhar. Então, meu amigo, cada vez que a gente cresce um pouquinho nessa pesquisa, maior aumenta a nossa responsabilidade, a nossa necessidade de estudar, de nos prepararmos, de sermos as melhores pessoas. E te digo, com pureza d'alma, eu tenho ficado muito emocionada, muito feliz com os depoimentos que eu chego. E tenho chegado em alguns lugares que as pessoas me dizem: a gente nunca votou no seu campo político, para não falar de partidos. Mas quando a gente via o seu trabalho na chuva, quando a gente via o trabalho de Bruno naquelas obras, quando a gente via cada coisa que foi feita pelo prefeito, a gente acreditou, a gente sentiu verdade. E a única coisa que elas me pedem é que a gente não as decepcione, que essa verdade ela se mantenha. E aí, como você falou da minha família, como você falou que eu não sou política, cada palavra dessa enche meu coração de amor, mas de muita responsabilidade. Então eu vejo nesse crescimento da pesquisa uma responsabilidade enorme, mas ao mesmo tempo uma oportunidade da gente poder ajudar essa cidade e servir a todos que precisam. Bom, 7h45, Armando Mariani. Ana Paula, a gente sabe que escalar uma montanha é difícil, mas muito mais difícil é você, quando chega no topo, ficar lá no topo daquela montanha. É o caso aí da pesquisa apontando o Bruno Reis, como o me falou, alguns analistas admitem, não todos, mas alguns admitem que pode sim haver uma vitória do Bruno já no primeiro turno. Com as restrições sanitárias que foram impostas pela Covid-19, a sua estratégia, você tem uma estratégia, conversou com o Bruno para manter vocês lá no topo, porque agora não tem mais o corpo a corpo. Qual é a jogada de vocês agora para ficar lá no topo da montanha? A gente se propôs a falar, a dizer às pessoas quem somos nós, quais são as nossas propostas, para que elas tenham a oportunidade de fato, nos escolherem e nos escolhendo, pegarem na nossa mão, orarem por nós, irem com a gente pedir cada voto, tirar cada dúvida. Então, a nossa estratégia, mas sobretudo a nossa caminhada, é ir de casa em casa, de bairro em bairro, comunidade em comunidade. Você está certíssimo, nós não temos feito grandes eventos, nós não poderíamos, nós somos responsáveis. Nós temos falado em espaços, às vezes para 20 pessoas, para 30, para 40, 50, depender do tamanho do local. No máximo 100, como dita a regra. Mas a cada fala, a cada momento que a gente vê as pessoas saírem com brilho no olho, dizendo a gente que confia em nós, a gente tem buscado trabalhar mais. Eu tenho muitas vezes estado num lado da cidade e Bruno em outro, porque a gente precisa se multiplicar. Quando ele fala num grupo, eu falo no outro. E eu tenho falado muito para as mulheres, para os jovens, para os idosos, mas quando eu tenho oportunidade também, eu falo para os homens, eu falo para as mães de famílias, porque a nossa chapa não é a chapa do rico contra o pobre, é a chapa da sensibilidade, é a chapa do tudo junto e misturado. Eu estou te falando isso porque eu concordo com você. Quanto mais a gente cresce na pesquisa, maior é a responsabilidade e poderia, se nós não tivéssemos experiência, gerar um sentimento de que não precisa trabalhar tanto, mas ao contrário. Quanto mais a gente cresce, mais a gente trabalha. Para você ter uma ideia, na sexta-feira eu cheguei em casa quase 1h trabalhando. Quando deu 4h40 eu já tinha acordado, eu fiz o meu primeiro evento 6h, lá em Alto de Coutos, que foi uma aula de zumba e depois tive a oportunidade de falar às mulheres. E foi o dia inteiro. Então, é isso que a gente tem feito. A gente vai em cada espaço, ao ar livre, na comunidade, aonde nos procuram. A única coisa que a gente tem feito além de falar às pessoas, é ter a certeza, a garantia que isso acontece sem nenhum risco, de máscara, com aferição de temperatura, com álcool gel, porque temos protocolos em espaços amplos. Outro dia eu falei quase 10 da noite, num espaço amplo, com a luz da lua, com as estrelas, lá em plataforma, falando com senhoras, tirando dúvidas. Então, nossa conversa é muito mais de um diálogo, de um fala, outro escuta, do que um discurso político. Eu tenho dito, e você tem mais experiência que eu sobre política, que essa não é a política do discurso, é a política do cochicho, do olho do olho, é a política do vamos conversar, do vamos tirar dúvidas, das redes sociais, e nós estamos com um exército de apoiadores e apoiadoras, pessoas do bem, que ao nos escutarem, que ao acreditarem na gente, tem nos dado uma mão, tem sido generoso. Salvador é generosíssima. E a gente está tendo essa honra de crescer na pesquisa com humildade, com tranquilidade. E cada vez meu amigo trabalhando mais, meu amigo Almir. Que bom, né? Isso é bom saber que existe essa disposição. Agora, como se preparar, Ana Paula, para essa maratona? Você falou que às vezes chega 1h, não é? Das atividades políticas e de manhã cedo, às vezes 6h, já tem que estar de pé de novo. Como é que o candidato, né, com esse mundo aí de atividades aí, essas tarefas todas durante o dia, e são intensas, a gente sabe, caminha aqui, às vezes tem que caminhar ali, né? Reunião, claro que hoje,
tem a questão da pandemia, que a gente tem que se preocupar, tá usando máscara o tempo todo, evitar, claro, que a aglomeração, mas como se preparar para essa maratona? Na verdade, eu tenho uma convicção de que é Deus que escolhe e prepara os governantes. E eu, outro dia, numa fala, também ao ar livre, lá em Itapuã, eu me dei conta onde eu fui preparada. Eu estudei muito cedo, eu tive a oportunidade de fazer 2 faculdades, e eu me lembro que eu acordava às 4h40, antes de 5, começava a trabalhar na Servinet, que era um provedor de internet, às 5h30 da manhã, e até 7h30, corria para a Universidade Católica, onde eu fazia o curso de Direito, dava 11h30, acabava o curso, eu voltava para o trabalho, eu trabalhava o dia inteiro, de noite eu voltava para outra faculdade, onde eu fazia administração, acabava 10 da noite, ia para casa, dormia até meia-noite, acordava e estudava, porque eu fazia 11 matérias. E eu não entendia por que aquilo, por que essa necessidade de estudar tanto, de me dedicar tanto. E eu fui entender isso naquele dia que eu estava falando, um dia à noite, uma sexta-feira à noite lá em Itapuã, para as pessoas. Eu falei, meu Deus, eu estava aqui e me dei conta que eu estudava tanto, que eu me preparei tanto para meu corpo estar acostumado nos momentos de batalha. Isso aconteceu na pandemia, vocês são testemunhas, que eu estava às vezes dando entrevista às 6 da manhã, trabalhava o dia inteiro, no meio da pandemia tinha um desastre da chuva, corria para o desastre, estava de noite falando. Então, esse preparo não é agora para ser candidata, é preparo de toda uma vida. As pessoas até brincam que eu não durmo, mas acho que eu tenho essa necessidade tão grande de trabalhar, de fazer o bem, que acabo não dormindo. Agora tem uma consequência. Quando começam a me botar para dançar o dingo, eu já não sei dançar direito, porque eu passei tanto tempo trabalhando e me dedicando, que acabou que eu não criei essa habilidade de dançar e de cantar. Mas, meu amigo, se prepara de uma vida. Sua amiga aqui entrou na faculdade terminou com 17 anos. Eu me formei com 20 anos. E eu, com 24, eu já tinha 2 faculdades, mestrado, pós-graduação. Com 22, eu fui a primeira pessoa no país, a mais nova, a coordenar curso de faculdade. Eu implantei a Faculdade Santíssimo Sacramento em Alagoinhas. Implantei faculdade no Brasil inteiro. Então, eu estou preparada por Deus. E estou pedindo a Ele que Ele me dê força, me dê vida e saúde, que eu, com certeza, não vou decepcionar, ao contrário, eu vou orgulhar vocês. Armando Mariani. Pô, Ana Paula, por todas as secretarias que você passou, mas passou em todas, pelo jeito aí, acho que passou em todas. Mas eu quero saber o seguinte, das que você passou, do trabalho que você fez em todas elas, qual é a secretaria que você poderia chamar, essa secretaria é a menina dos meus olhos? Qual foi? O meu trabalho, ele sempre foi social. Se você pensar em saúde, em assistência, em previdência, eu não fui da Secretaria de Saúde, mas no gabinete do vice-prefeito eu já contei como eu ajudei na questão da Unidade de Saúde da Família do Arraial do Retiro e já ajudei também com as questões dos índices de Bolsa Família, organização de vacina, sempre apoiando os secretários, que eu era chefe de gabinete do vice-prefeito. Eu passei pela educação, pela previdência e pela assistência social. E o que eu aprendi é que o social é o mais importante. Agora, eu acho que Ana Paula, o trabalho que ela fez de mais importante foi o menos visível, foi o mais invisível, que foi na educação. Na educação, eu fui diretora-geral. Eu coordenei 9.000 servidores, 7.000 terceirizados. E eu ajudei desde o terceirizado mais simples a ter o seu salário, até o servidor ter seu tempo para preparar a aula, ter condição de trabalho nas escolas, aos meninos terem escola de qualidade para estudar, até educação em tempo integral. Então, o trabalho que foi mais importante, que foi de base, que foi de reconstrução, foi da educação. Mas o trabalho que a cidade me conheceu, que a cidade brilha o olho quando me vê, é o da Secretaria de Promoção Social. Então eu acho que o mais importante é esse conjunto, é o reconhecimento de uma estrutura social. E isso está refletido no nosso plano de governo. Ana Paula, Oi. 2 minutos para a gente finalizar. Eu queria que você falasse um pouquinho por que, né, você pede o seu voto para você e para o Bruno Reis. Tá, só finalizando, a gente está criando esse programa Vida Nova, onde você chega na comunidade, você leva saúde, educação, assistência social, qualificação profissional e habitação. Então eu peço o voto por isso, porque nós conhecemos cada comunidade, porque nós conhecemos as necessidades do povo. Nós não vamos ter um governo de uma secretaria, de um órgão, de uma pessoa. Nós vamos ter um governo do todo e respeitar a quem mais precisa, porque às vezes num apartamento rico tem uma mulher sofrendo uma violência doméstica, por exemplo, tem alguém se sentindo sozinho. Então eu peço o voto porque o nosso governo vai ser do tudo junto e misturado. É o governo que reconhece as nossas raízes, que reconhece e respeita e tem o maior orgulho do seu sangue negro, do seu coração negro. É um governo que vai lutar absolutamente contra o preconceito, na construção de oportunidades de emprego e renda, no reconhecimento da necessidade de cuidar dos jovens, das mulheres, dos idosos,
idosos, das pessoas com deficiências, das crianças, dos empreendedores. Então, eu peço voto porque nós estamos preparados, porque nós somos uma dupla, nós somos um time, porque a cidade nos respeita e nos conhece, e porque a gente está, de fato, motivado, vocacionado, absolutamente com o propósito de fazer o bem e fazer de Salvador um lugar melhor para morar. Então, como te respondendo, a secretaria que eu mais amo é toda aquela que possa ter oportunidade de fazer o social. E nosso governo é o governo da obra, da qualificação, mas do social, da humanidade. Quando você tira alguém da miséria com um morar melhor, do meio do rato, e dá ela uma dignidade de ter um banheiro, de ter uma autoestima melhor, você dá vida. Então, nosso governo vai ser o governo da vida, da humanidade, do amor pelas pessoas. E é por isso que eu peço voto para Bruno, porque nós não somos promessa, nós somos propósito e nós somos, sobretudo, serviços prestados. Ok, Ana Paula, agradecemos a sua participação, desejamos boa sorte aí no projeto de vocês, e é uma caminhada, né? Falta pouco, tá chegando já quase a hora aí, né, dos resultados. Obrigada, meu amigo, Deus abençoe a jornada de vocês, a todos os seus ouvintes, que a gente tenha sempre jornalistas respeitosos e de bem como vocês. Um beijo. Ok, outro, querido, muito obrigado, viu, pela sua participação. Armando Mariani, ficamos por aqui. Ficamos por aqui, mas amanhã tem mais, né? Tem. Mal começou, a gente saiu de uma, entrou na outra, é isso que eu gosto, viu? O povo tem que falar, o vice-prefeito ou a vice-prefeita não é mais uma figura decorativa. Até amanhã, Almir. Até amanhã, meu irmão, um abraço, hein? Amanhã, né, teremos mais outro candidato participando aqui. Um abraço a todos. Amanhã é o Arcelino Popó, né? Do PROS. Um abraço, fique com Deus. Acorda pra vida, com Almir Santana na comunicação. Acorda pra vida. Rede Excelsior. Amiga, amigo ouvinte, a você muita paz e muita alegria. Que o Deus de amor derrame sobre todos nós sua graça e suas melhores bênçãos, tornando